Fala pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje será sobre coluna vertebral. Então, na aula de hoje falaremos sobre algumas generalidades da coluna vertebral, abordaremos as curvaturas que nós encontramos nessa coluna, iremos descrever as características gerais de uma vértebra, assim como as suas características regionais, e iremos finalizar com a descrição das vértebras atípicas da coluna. Apertem os cintos e vem nessa viagem agora aqui comigo, tá bom? A principal função da coluna vertebral é gerar a proteção à medula espinhal. E para que ela possa gerar essa proteção, essa estrutura precisa ser rígida. E aí, como ela é rígida, além da proteção da medula, ela acaba dando o suporte adequado para o nosso corpo. Mas a gente sabe que a coluna vertebral ela não é 100% rígida, porque ela permite algum certo de movimentação, alguma mobilidade. Então a gente sabe também que essa coluna vertebral ela é flexível para que possa dar mobilidade. E aí agora vocês vejam bem, eu tenho uma estrutura que é rígida e flexível ao mesmo tempo. São duas situações antagônicas. Como é que ela consegue dar rigidez e flexibilidade e mobilidade ao mesmo tempo? Ela consegue isso por alguns fatores. Um deles é que a coluna vertebral não é um osso só. A coluna vertebral é formada por várias peças ósseas que estão uma em cima das outras, que nós chamamos de vértebras. Além disso, essa coluna vertebral ela possui curvaturas que ajudam a manter a rigidez e a flexibilidade ao mesmo tempo, tá? Então, a nossa coluna vertebral é formada por várias vértebras e essas vértebras elas são divididas em 5 regiões. Nós temos as vértebras na região cervical, na região torácica, na região lombar, na região sacral, no cóccix, tá? E quando elas estão uma em cima das outras, vai dar mais ou menos de 60 a 70 centímetros de comprimento. Então, essas vértebras, elas vão somar um total de 26 ou 33 vértebras. Ah, professor, mas por que 26 ou 33? Isso vai diferenciar de uma pessoa para outra? Não. Essa questão é somente de como é feita a contagem dessas vértebras. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, a gente tem aqui as vértebras na região cervical, que são 7 vértebras na região cervical. Na região torácica serão 12 vértebras. Na região lombar são 5. No sacro são de 4 a 5 vértebras fundidas. E no cóccix é de 3 a 4 vértebras fundidas. Então, tanto no sacro quanto no cóccix, na hora da prova, não esqueçam de colocar o N, tá? Senão o professor zera a prova de vocês, ok? Então, se eu fizer agora a soma dessas regiões, vocês vão ver que 7 com 12, 19, 19 com 5, 24, 24 com 5, 29, 29 com 4, 33. Então, aqui eu já cheguei nas minhas 33 vértebras. Tranquilo? Peraí, professor, peraí. Como é que a gente chegou na 33 e como é que eu chego na 26, né? Num conjunto de 26 vértebras? É somente eu pensar que no momento que a gente fez a fusão dessas vértebras, essa estrutura se tornou uma só. Então, aqui, ao invés de ter de 4 a 5 vértebras, aqui a gente vai ter uma peça óssea só. Aqui é a mesma coisa, de 3 a 4 eu só tenho uma peça. Então, 7 com 12, 19, com 5, 24, com 1, 25, com 1, 26. E aí nós chegamos nas 26 vértebras. Eu que sou fisioterapeuta, por exemplo, não consigo mexer o sacro, as vértebras sacrais de forma individual. Eu mexo o sacro como um todo. Então, a gente conta o sacro como se fosse uma peça só, tá? Alguns autores ainda complicam ainda mais. Eles vão dizer que nós temos 24 vértebras móveis, 24 vértebras móveis, mais o sacro, mais o cóccix. Então, aí vai depender de autor para autor, vai depender do professor de vocês. Então, presta atenção na aula, conversem com o professor, mas vocês podem ter a certeza que a gente pode dividir a coluna vertebral dessas 3 maneiras.
E lá no slide anterior eu falei que, além dessas vértebras, uma em cima da outra, que vai dar a questão da rigidez da coluna vertebral e a mobilidade que ela precisa ter, nós temos as curvaturas nessa coluna também, né? Ela não é reta. Você, numa vista lateral, numa vista em perfil, a nossa coluna vertebral, ela possui curvas que são curvas fisiológicas. Então, quando eu falo que algo é fisiológico, eu estou dizendo que é esperado, que é normal de acontecer. Quando a gente tem uma imagem em anterior ou uma imagem posterior, essa coluna vertebral, aí sim, ela é reta, ok? E essas curvas fisiológicas que aqui aparecem, ó, nós temos aqui 3 curvas fisiológicas. 1, 2, 3. São as curvas que nós vamos chamar de cifose, onde a gente tem uma cifose, ou curva primária, que eu já vou falar para vocês já já o que significa isso. E nós temos 2 lordoses, ou curvas secundárias, tá? Lá na minha aula eu faço no quadro um desenho bem horroroso, que eu trouxe esse desenho para vocês aqui, para vocês também acompanharem isso. Então, quando o bebê está lá na barriga da mãe, ele está na posição lá fetal, né? Isso na vida intrauterina. E quando ele nasce, a coluna vertebral dele é uma só. Então, aqui eu desenhei para vocês o osso do sacro, a coluna vertebral com uma curva só e a cabeça lá do bebê. Então, quando o bebê nasce, ele nasce com uma curvatura cuja convexidade está voltada para a região posterior. E aí isso vai caracterizar o que é uma curva chamada de cifose. E ela é primária porque ela vem junto com o processo do nascimento. Então, a criança já nasce com apenas uma curva na coluna vertebral, com a convexidade na região posterior, e isso nós vamos chamar de cifose. Mas a gente sabe que a criança ela não fica parada assim o tempo todo, né? Com o passar do tempo, com o passar dos meses, ela começa a ter um controle que nós chamamos de controle cervical, ela começa a olhar o mundo. Até então, ela fica parecendo aquela lagartixa que tem, ou aquele cachorro que tem no táxi, ou uma lagartixa, né? Que ela fica assim balançando com a cabeça. Então, até o momento que ela vai lá e pá, e ela olha, e aí ela começa a olhar todo mundo, ela começa a controlar a região cervical. E aí a hora que aquela curva ela inverte. Então, é aquela hora que a convexidade que era posterior, ela passa para a região anterior. Então, é agora a gente tem o surgimento da segunda curvatura, que nós vamos chamar de lordose. E como ela veio com desenvolvimento, será uma lordose, que é uma curva secundária. Mas a gente sabe também que a criança não fica deitada o tempo todo. Ela começa a ficar na posição de 4 apoios, depois ela senta, depois ela fica em pé. E aí, quando ela fica em pé, ela surge com a terceira curva que vai aparecer aqui, que é uma curva secundária, cuja convexidade ela é anterior, e aí é por isso que a gente chama essa curva de lordose. Nessa definição de lordose, é uma curva que vem com desenvolvimento e a convexidade ela é anterior, tá? Então aqui agora nós temos num desenho bem horroroso, mas fácil de entender, as 3 curvas que têm a nossa coluna vertebral, as 3 curvas fisiológicas. Então nós vamos ter uma cifose, que é uma curva primária na região torácica. Nós vamos ter uma lordose, que é secundária na região cervical, e uma outra lordose lá na região lombar. Então, aqui estão as nossas 3 curvas. Ah, professor, mas eu estava estudando a disciplina e vi que os autores falaram em 4 curvas e não em 3 curvas. Os autores falaram porque alguns vão falar do sacro. Então, alguns vão classificar o sacro como uma curvatura também. Mas, para mim, enquanto fisioterapeuta, essa curvatura pouco funciona, pouco existe, porque eu não consigo mexer nela. O sacro mexe como um bloco. Então, essa curva aqui na anatomia, como a convexidade ela é posterior, vocês acham que essa curvatura vai ser classificada como o quê? Como a cifose ou como a lordose? Ela já veio com desenvolvimento ou ela surgiu após o nascimento, né? Então, essa curva vai ser uma curva chamada de cifose.
E aí alguns autores vão colocar aí a quarta curva, que é a cifose sacral, que do ponto de vista funcional e do ponto de vista de futuro problema de patologia, não nos adianta muito, porque não aparece nada em relação a ela, tá? Já essas outras curvas, sim. Essas outras curvas, elas podem ter uma acentuação dessa curva ou uma diminuição dessa curva. Aí agora o indivíduo terá o desvio postural. Então nós temos aqui uma posição adequada da coluna vertebral e aqui nós temos uma imagem onde a gente tem um aumento dessas curvas ou uma diminuição dessas curvas. Então, isso daqui já é uma alteração do padrão fisiológico e aqui já traz repercussões clínicas para o paciente, que são, então, curvas agora patológicas. Então, quando a gente tem uma diminuição da curva, aquela curva virou uma reta. Então, quando a curva diminui, nós vamos falar que o paciente tem uma retificação. Então, ele pode ter uma retificação da lordose lombar, uma retificação da cifose torácica, por exemplo. E quando ele aumenta a curva, nós falamos que ele tem uma hiper, seja uma hipercifose, visto nos corcundas, digamos assim, ou numa hiperlordose, muito presente nas pessoas da raça negra. Quando a gente ver a coluna de forma anterior ou posterior, vocês viram que eu falei que ela tem que ser reta, mas algumas pessoas apresentam um desvio laterolateral aqui, ó. E esse desvio nesse eixo reto daqui é um desvio patológico, que muitas vezes pode estar associado à questão de manualidade, né? A gente tem uma predominância maior para um lado do que o outro. E esse desvio, quando começa a trazer repercussões ao paciente, a desvios posturais ao paciente, nós dizemos que esse paciente tem uma escoliose. Portanto, a cifose e a lordose, elas são curvas fisiológicas. Já a retificação, a hiperlordose, a hipercifose ou a escoliose, essas são curvas patológicas e muitas vezes precisam de tratamento, tá? Então, aqui a gente tem um raio-x de uma hipercifose bem acentuada, né? De uma paciente já idosa, e uma escoliose também, que é um desvio parecendo um S. Prestem atenção que, para identificar a hipercifose, a gente precisou de um raio-x em perfil, ou seja, numa visão laterolateral, porque esse desvio é um desvio antero-posterior. Já na escoliose, a gente precisou de um raio-x em póstero-anterior, aonde a gente sabe que esse desvio agora é um desvio laterolateral, tá bem? Presta atenção nisso, que isso às vezes é questão de prova, tá? Principalmente o pessoal da fisioterapia. Então, agora nós vamos falar das características gerais das vértebras. O que nós encontramos em todas as vértebras típicas na região da coluna vertebral. Então, primeiramente, a gente tem essa estrutura aqui, ó, maior, que é uma parte anterior da vértebra, que nós vamos chamar de corpo vertebral. Se esse corpo vertebral está na região anterior, esse processo aqui, ó, que parece uma espinha, nós vamos chamar de processo espinhoso. Esse processo espinhoso é esse que está aqui atrás, que dá para a gente palpar. Então, a gente consegue palpar todos os processos espinhosos pertencentes à nossa coluna. O pessoal da fisioterapia faz bem isso na hora de realizar a avaliação da coluna vertebral. E se eu adoto esse sentido antero-posterior, tudo que estiver nesse sentido vai estar em sentido transverso. Então, aqui nós temos agora dois processos que nós vamos chamar de processos transversos. Se eu tenho uma vértebra se articulando com outra vértebra, nós vamos precisar de processos que articulem com a vértebra de cima e que articulem com a vértebra de baixo. Então, na parte superior das vértebras, nós teremos dois processos articulares
Assim como na parte inferior, nós teremos também 2 processos articulares. Então, aqui, esses processos que servem para articular, nós vamos chamar de processo articular, que nesse caso aqui, nessa visão, é um processo articular superior. E fechando esse círculo, né, conectando todos esses componentes, nós vamos ter, conectando o corpo ao processo transverso, uma estrutura que nós chamamos de pedículo, que vai ser parte de um componente chamado de arco vertebral. Então, aqui, em verde, nós temos os pedículos do arco vertebral. E lá atrás, conectando ali o processo transverso ao processo espinhoso, nós vamos ter estruturas que parecem uma lâmina e que também vão ser partes integrantes do arco vertebral. Então, aqui nós vamos ter as lâminas do arco vertebral. E a partir do momento que nós temos todas essas estruturas, nós fechamos aqui num forame, que é um forame que está na vértebra. E aí, esse forame nós vamos chamar de forame vertebral. É por esse forame vertebral que passa a medula espinal. Então, a medula espinal, ela vai passar pelo forame vertebral. Então, aqui agora nós temos todos os componentes que nós encontramos em uma vértebra típica, seja ela na região cervical, seja ela na região torácica, seja ela na região lombar, tá? Então, quando a gente coloca uma vértebra sobre a outra, nós vamos perceber que nós temos 3 pilares. Nós temos um pilar formado pelos corpos vertebrais e um pilar posterior formado pelos processos articulares. Então, quando eu coloco minhas vértebras uma em cima da outra, a distribuição de força, né, de peso pela coluna vertebral dará-se pelo pilar anterior, formado pela coluna vertebral, e pelos 2 pilares posteriores, formado pelos processos articulares. Isso aqui já é adiantando para o pessoal da fisioterapia, lá na parte de cinesiologia, vocês vão trabalhar bem isso daqui, tá? E aí nós temos o arco que eu falei para vocês. Na região posterior da vértebra, se o corpo está voltado para a região anterior, na região posterior a gente tem um verdadeiro arco formado pelos pedículos e pelas lâminas, tá? Então aqui a gente tem as lâminas do arco vertebral e os pedículos do arco vertebral. Quando a gente coloca uma vértebra em cima da outra, quando a gente começa a fazer esse encaixe, a gente nota que o pedículo da vértebra superior vai formar um forame com o pedículo da vértebra inferior. E aí esse forame, que não está mais em uma vértebra, vai estar entre as vértebras. Nós vamos falar que esse forame é um forame intervertebral. Esses forames são importantes por quê? Porque a medula espinal precisa se conectar com a parte periférica. Então, se a medula espinal está passando pelo forame vertebral, os seus nervos espinais vão precisar sair por estes forames para conectar a periferia com a parte central, tá? Então, aqui nós temos os forames intervertebrais, que vão ser formados pelos pedículos, o pedículo inferior com o pedículo da vértebra superior. E entre os corpos vertebrais, que a gente já falou algumas vezes deles aqui, né, nas aulas passadas, nós vamos ter o disco intervertebral, que é um disco que vai estar entre os corpos das vértebras, e é um disco que vai ser uma articulação, né, chamada de sínfise intervertebral. Se vocês ainda não sabem o que é sínfise, passem lá na aula de classificação das articulações que eu falei sobre eles lá, tá? E aí, o que acontece nesse disco? O nosso disco, ele tem um núcleo pulposo, que é um gel adequado para suportar principalmente cargas compressivas. Ele não suporta muito cargas rotacionais e vai ser composto basicamente de 80% de água. Depois a gente tem um anel fibroso, que é formado por fibrocartilagens em camadas concêntricas e perpendiculares.
de mais ou menos de 50% a 60% do seu conteúdo formado por colágeno. E ele não tem, né, um bom suporte na sua região posterolateral. Isso daqui, do ponto de vista clínico, é importante, por quê? Porque muitas vezes esse núcleo, ele extravasa por esse disco pela sua região posterolateral. E quando ele sai pela região posterolateral, ele vai cair naquele forame intervertebral, que é por onde está passando o nervo espinal, por onde está saindo o nervo espinal. Então, quando o paciente tem uma hérnia de disco, é essa situação aqui, ó, que nós encontramos. Mas agora, se o cara passou na fila da dor 2 vezes antes de nascer, esse disco pode sair tanto para um lado quanto para o outro. Aí o cidadão vai sentir dor dos 2 lados, ou quando ele sai, né, na região póstero-mediana, que já é um pouco mais difícil disso acontecer, geralmente acontece nessa situação, com um extravasamento do núcleo pela região posterolateral desse disco. Então, novamente, a gente tem aqui um videozinho mostrando para vocês entenderem a qualidade, né, do anel fibroso e desse núcleo pulposo. A diferença de um para o outro é nítida aqui agora. Mas, às vezes, o indivíduo sente dor na região da coluna vertebral, né, nessa região, geralmente a lombalgia, né, que são as dores na região lombar, ou uma cervicalgia, que são as dores na região cervical, não porque o disco já extravasou, mas porque no momento que esse disco começa a sofrer, ele começa a diminuir ou alterar o encaixe entre as vértebras. E essa alteração do encaixe entre as vértebras começa a gerar estresses em outras áreas. E aí esse estresse nessa outra área pode começar já a trazer os primeiros sinais de dor ao paciente, tá? E aí, quando ele sai e extravasa e atinge o nervo espinal, a dor do paciente vai ser no trajeto desse nervo. Então, nós temos um mapa aqui, por exemplo, que é um mapa de dermátomos, que é o trajeto que esse nervo faz na pele, né, de sensibilidade da pele, por exemplo. Então, dependendo do trajeto que o paciente já nos relata, fica fácil identificar mais ou menos qual vai ser a região da coluna vertebral atingida para a gente começar a direcionar, né, a nossa avaliação para essa região mais específica. Então, é por isso que o conhecimento da anatomia ele é de suma importância para o profissional da saúde, principalmente nesse caso aqui agora, para os médicos e para os fisioterapeutas, tá? Nos casos mais graves, muitas vezes é sugerido ao paciente que faça uma artrodese. O que isso significa? Que faça um bloqueio naquela região para que a coluna vertebral não movimente e automaticamente o disco não saia. E essa cirurgia tem essa característica aqui vista no raio-x, né? A colocação dos parafusos em corpo vertebral e o bloqueio dessa região. Mas, ó, galera, só bloquear isso daqui e manter o mesmo estilo de vida não vai adiantar. Porque a partir do momento que eu bloqueio isso daqui, essa região mais superior aqui, por exemplo, ela começa a aumentar a movimentação. Então, se o paciente mantiver o mesmo estilo de vida, daqui a pouco ele vai ter que bloquear aqui também, porque o disco não vai aguentar. Então, isso daqui é só em último caso, só em casos mais exagerados, ou em casos de lesões realmente da coluna vertebral, como traumas, fraturas, etc, tá? Mas aí os meus alunos de vez em quando me perguntam, ô professor, o que seria o bico de papagaio? Né? O que é isso? Bico de papagaio é da porta do meu laboratório para fora, da porta da minha sala para fora. Hoje, agora, nós vamos aprender que o bico de papagaio nós chamamos de osteófitos. Então, os osteófitos são esses prolongamentos aqui, essas espículas ósseas que se assemelham realmente a um bico de papagaio. E aí isso ficou conhecido popularmente como bico de papagaio. Então, o bico de papagaio nada mais é do que esses prolongamentos nessas espículas ósseas nos corpos vertebrais, tá ok? Quando a gente vai agora, então, para a região e para a especificidade regional, a gente tem agora características específicas de cada região. Então, quando a gente tem aqui uma vértebra cervical agora, eu consigo continuar observando o corpo da vértebra,
Eu continuo observando o processo transverso, os processos articulares, o pedículo, a lâmina e o processo espinhoso. Só que vocês podem reparar que essa vértebra é diferente daquela que a gente mostrou no início da aula, tá? Porque essa vértebra é uma vértebra da região cervical. E aí essa vértebra ela é caracterizada por ter um corpo vertebral pequeno, já que ela está no topo da pirâmide, ela não precisa ser o maior. Esse corpo vertebral é oval, ele é largo no diâmetro transverso, mas é mais estreito no diâmetro antero-posterior, tá? Então, aqui nós temos o corpo vertebral das vértebras cervicais. O seu processo transverso, ele tem a presença de um forame, e esse forame nós só encontramos nas vértebras cervicais, que é o forame transversário. Então, esse forame aqui é importante pela passagem de uma artéria que vai levar sangue para o interior da cabeça, para as estruturas do sistema nervoso central. E o seu processo espinhoso, ele é mais curto e ele vai ser bífido, ele vai ser bifurcado com uma pouca inclinação posterior, tá? Ele é um pouco mais horizontal, sendo um pouco só inclinado posteriormente. E o seu forame vertebral vai ter um formato triangular. Ele é um pouco maior do que as outras e vai ter um formato triangular. Então, o forame transversário, ele vai ser importante para a passagem da artéria vertebral. E essa artéria vertebral, ela é um ramo da artéria subclávia, que vem mais ou menos dessa região, tá? Próximo da primeira costela. Então, eu não tenho por que ter um forame transversário em região torácica e em região lombar. Não tem necessidade do corpo fazer isso. Então, esse forame transversário é uma característica única das vértebras cervicais. Então, se você chegar no seu laboratório de anatomia e olhar uma vértebra e identificar o forame transversário, tenha certeza que essa vértebra é uma vértebra da região cervical, sem sombra de dúvidas. E aqui nós temos todas as 7 vértebras cervicais. Vocês vão ver mais à frente que algumas delas terão características específicas que nós vamos enquadrar em características das vértebras atípicas, que eu vou falar lá no final da aula somente, tá? Quando a gente sai da vértebra cervical, a gente entra na região torácica. Então, aqui nós temos uma vértebra torácica, que o seu corpo vertebral já vai ter um outro formato. Segundo os autores, né, dos livros de anatomia, ele tem um formato de um coração. Talvez assim fique mais fácil para vocês, né? A gente tem que viajar de vez em quando na anatomia. O seu forame vertebral, ele não vai ser mais triangular, ele vai ser circular, vai ser menor um pouco, tá? E o seu processo espinhoso, ele é longo, afilado e inclinado posteriormente. Então, ele é pontiagudo para baixo. Então, o processo espinhoso agora das torácicas, ele já é voltado obliquamente para baixo. E existem agora as presenças das fóveas costais. Nós temos 2 fóveas costais no corpo vertebral, uma superior e uma inferior, e nós vamos ter a presença de uma fóvea costal no processo transverso. Essas fóveas costais serão importantes para a nossa aula de costela externa, porque é aqui nessas fóveas que a costela se articula. Então, as costelas elas vão se articular com as vértebras torácicas, tanto no seu corpo quanto no seu processo transverso, a maioria delas, tá? Então, se eu tenho 12 vértebras torácicas, nós vamos ter 12 pares de costelas, cada uma se articulando basicamente com uma vértebra torácica. Então, é mais ou menos aqui que acontece. A costela vai se articular com as fóveas do corpo vertebral e com a fóvea do processo transverso, tá? Então, ó, processo transverso e corpo vertebral. E é dessa maneira que a costela se articula com as nossas vértebras torácicas, e a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente também. Aqui é uma outra imagem mostrando o encaixe no processo transverso e o encaixe no corpo vertebral, tá? Vou adiantar aqui rapidamente.
é a cabeça da costela se articulando no corpo vertebral e o tubérculo da costela se articulando no processo transverso. Já as vértebras lombares são vértebras que estão na base da pirâmide, e é por isso que essas vértebras agora elas precisam ser maiores, mais robustas. Então, as vértebras lombares, elas têm um corpo vertebral grande e um corpo vertebral mais longo no sentido transversal, justamente para suportar o peso dessa pirâmide, tá? Então, aqui está o corpo vertebral da nossa vértebra lombar e o seu forame, ele vai ser parecido com o forame da região cervical, ele vai ter uma disposição triangular. Entretanto, ele já é um pouco menor do que a região cervical, tá? E o seu processo espinhoso, ele é um processo espinhoso mais largo, ele é mais curto e tem um formato de um quadrado. Ele é pouco inclinado, então ele é achatado e tem um formato literalmente de um quadrado. Então essas são as características da vértebra lombar. Então uma mãe aqui, uma dica quando estiverem no laboratório, para diferenciar as regiões, identificou uma vértebra, um forame transversário, tem certeza que é uma vértebra cervical. Identificou uma fóvea costal, tenha certeza que é uma vértebra torácica. Não tem nem forame transversário, nem fóvea costal, aquela vértebra só pode ser uma vértebra lombar. Se liga nessa mãe aqui que é bom na hora da prova lá para identificar quem é quem, tá? E aí agora nós temos as características das vértebras atípicas, que são vértebras que terão características a mais ou a menos daquelas que a gente acabou de ver. Então a primeira vértebra atípica que a gente fala é essa daqui. E aí eu pergunto para vocês, de que região é essa vértebra? Essa vértebra é uma vértebra cervical? É uma vértebra torácica ou uma vértebra lombar? O que vocês acham aí? Pense aí um pouco. É isso aí. Essa vértebra é uma vértebra cervical, porque eu consegui identificar o forame transversário. Tá? Então, identifiquei o forame transversário, eu tenho certeza que essa é uma vértebra cervical. E essa vértebra cervical, ó, ela vai ter um arco na sua região anterior, chamado de arco anterior, e vai ter um arco na região posterior. O que está faltando aqui nessa vértebra? Eu tenho um processo transverso, eu tenho as massas laterais, que são as faces articulares, né, que seriam mais ou menos os processos articulares, mas aqui a gente não visualiza nem o corpo que estaria aqui e eu não visualizo nem o processo espinhoso. Então, essa vértebra, ela é atípica porque ela não tem corpo e não tem processo espinhoso. E essa vértebra é a primeira vértebra cervical, que é quem está suportando o globo, e é por isso que a gente remete lá à mitologia e chama essa vértebra de Atlas, tá? Porque ela está suportando o nosso globo. Então, essa vértebra C1, que é a primeira vértebra cervical, é o Atlas. E esse Atlas, como eu já adiantei aqui para vocês, terão aqui duas massas laterais, onde nós vamos encontrar as faces articulares, que é que vai conectar com o occipital, com o côndilo do occipital, que a gente viu lá na aula de ossos do crânio, e vai conectar com o processo articular da segunda vértebra cervical. Então, essa face articular superior, ela é um pouco mais com formato oval, enquanto a face articular inferior, ela vai ter uma forma um pouco mais arredondada. Isso daqui é para vocês conseguirem identificar e colocar essa vértebra em posição anatômica quando estiverem dentro dos laboratórios de anatomia, tá? Além disso, ela se articula com uma estrutura da segunda vértebra cervical que nós chamamos de dente do áxis. Então, aqui vai ter uma fóvea para o encaixe desse dente, que é a fóvea do dente do áxis, que é onde nós temos um movimento de rotação. A gente consegue fazer esse movimento de rotação da cabeça através da articulação desse dente da segunda vértebra cervical com a fóvea do dente do áxis na primeira vértebra cervical.
E aí, como a gente já falou da segunda vértebra cervical, como a gente já falou desse dente, eu sei que ela é cervical, não porque eu já falei, mas porque eu estou visualizando aqui o forame transversário, mas a gente consegue aqui agora visualizar o dente do ápice. Então, eu já consigo visualizar processo espinhoso, já consigo visualizar lâmina, já consigo visualizar processo transverso, já consigo visualizar processo articular, corpo, pedículo, mas agora a gente tem um algo a mais aqui que parece um dente, que é o dente do ápice. E como quem estuda o dente é o pessoal da odontologia, esse processo também pode ser chamado de processo odontoide. Então, nos livros você pode encontrar como dente do ápice ou processo odontoide, as duas formas estão corretas, tá? E aí, essa vértebra, como eu já falei, é a segunda vértebra cervical, e a ela nós chamamos de axis. Então, o atlas é a C1 e o axis é o C2. Então, quando eu falo C1, C2, C3, C4, eu estou dizendo primeira, segunda, terceira e quarta vértebra cervical. L1, L2, L3 é primeira vértebra lombar, segunda vértebra lombar, terceira vértebra lombar, tá? Essa é a nomenclatura que a gente fala e é uma abreviação para ficar mais fácil no dia a dia para a gente conversar entre os profissionais de saúde, entre os nossos colegas. E aí tem a articulação atlantoaxial, que é entre o dente do ápice e o atlas. Já a terceira vértebra atípica que nós vamos falar ainda se encontra na região cervical. Né? Por que eu sei que ela é da região cervical? Olha quem aparece aqui de novo, o forame transversário. Essa vértebra, ela já tem uma característica específica que ela não tem um processo espinhoso bifurcado. Então, esse processo é um pouco mais longo, é o mais proeminente na base do pescoço, e é por isso que nós vamos falar que essa vértebra é uma vértebra chamada de proeminente. Entretanto, como uma das características possíveis de a gente encontrar, de alguma alteração que a gente pode encontrar nos nossos laboratórios, é a ausência desse forame transversário, porque a maioria das pessoas, a artéria vertebral começa na C6, na sexta vértebra cervical. Então, se a artéria não passa por aqui, não tem porquê esse forame existir. Né? Então, em algumas pessoas, a gente já consegue observar que esse forame ele não existe. Mas para a galera da medicina que vai operar a região cervical, a gente tem que partir do pressuposto que a artéria vertebral começa em C7 para que não haja nenhuma intercorrência durante o processo cirúrgico, até a gente identificar realmente aonde é que está entrando essa artéria vertebral, tá? A outra vértebra considerada como atípica é a vértebra do sacro, porque ela não tem as mesmas características das outras vértebras. Então, o sacro vai ter uma base, que é a base sacral. Nessa base sacral, nós encontramos o processo articular superior, que vai conectar com o processo articular inferior da última vértebra lombar. Nós vamos ter as asas do sacro, e vai ter a parte mais proeminente anterior ali da coluna vertebral, que nós vamos chamar de promontório. Essa região do promontório, para o pessoal de gineco-obstetrícia, às vezes é utilizado como ponto de referência. Numa visão lateral do sacro, nós encontramos a face articular, antigamente chamada de face auricular, porque, segundo os autores, isso daqui parece uma orelha, e aí, às vezes, a gente tem que ter uma boa imaginação para acompanhar essa galera. E tem a tuberosidade sacral. Se vocês repararam lá na aula de articulação, eu falei sobre a articulação sacroilíaca, que vai conectar o sacro ao osso ilíaco, onde a gente tem um componente sinovial e um componente fibroso. O componente sinovial é formado pela articulação aqui, ó, com uma face articular. Enquanto a membrana interóssea do componente fibroso está aqui, ó, inserida na tuberosidade sacral. Se você ainda não assistiu a aula de articulação, tenha calma, você já vai assistir ela, pode passar lá, dar uma olhada nela, que você vai conseguir entender um pouco melhor sobre isso, tá? Não precisa entrar em pânico, não, que é fácil de entender. Olha ela aqui, a articulação sacroiliaca, né? Onde eu falei aqui que nós temos um componente sinovial
e um componente fibroso, né? Vou falar melhor dela na aula de articulação, então passa lá na aula, dá uma olhada que fica mais fácil de vocês entenderem, para eu não ficar com uma aula muito grande aqui, uma aula muito longa. Então, lá na região posterior do sacro, a gente vai ter um canal sacral, por onde estão passando as raízes nervosas. Nós vamos ter cristas sacrais, né? Essa crista sacral que está bem no meio do sacro, que está em posição mediana. Então, a gente tem a crista sacral mediana, as cristas sacrais mediais e as cristas sacrais laterais. A crista sacral mediana nada mais é do que os processos espinhosos das vértebras que se fundiram. E aí ela forma essa crista aqui, chamada de crista sacral. Além disso, ele parece um triângulo, né? Uma pirâmide, então, portanto, ele terá um ápice. Então, tem uma base aqui em cima e vai ter um ápice aqui embaixo, que é o ápice sacral. E depois nós vamos ter ainda os dois cornos sacrais. É isso mesmo. Se você não foi no Carnaval ou no São João, você tem aqui na região sacral. A gente já viu que tem no ioide, então não se preocupe, que é só uma coisa que coloca na sua cabeça, tá? Então não precisa ficar estressado, que terá também um corno na região sacral. E se procurar mais, a gente vai achar em mais lugares ainda, tá? Ó, outra aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar outra aqui, ó. Então aqui agora a gente tem o cóccix, né? O cóccix vai ter uma base, e se vai ter uma base, ele vai ter um ápice. Mas ele também vai ter, ó, duas estruturas aqui em cima, ó, que são os cornos coccígeos. Então você já viu que tem corno no cóccix, que tem corno no sacro e que tem corno lá no ocioide. Se a gente procurar mais aqui, a gente ainda acha mais. E lá no final tem o ápice coccígeo, tá? É isso aí, galera. Desculpa a brincadeira. Tá aqui os nossos livros, né? Tentando deixar a vida um pouco mais leve. E aí eu deixo aqui uma questão aqui para vocês. Deu um indivíduo lá, não é isso? Doutor, tem uma dor que passa daqui para lá, de lá para cá, o que pode ser? Se você encontrou um bom fisioterapeuta, se você encontrou um bom profissional de saúde, com certeza essa dor vai ser uma dor passageira, não porque ela fica mexendo de um lado para o outro, mas porque com certeza ele irá resolver esse problema e irá tirar essa dor de vocês. E se foi meu aluno, tenho certeza que isso vai acontecer, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima aula.